Oi, gente, boa tarde. Obrigada a todo mundo que está aqui. É um prazer estar aqui nessa roda de conversa com mulheres muito fodas. Silvana é referência para mim em colagem. E eu vou começar me apresentando primeiro e vou passar para elas se apresentarem um pouquinho também. Eu sou a Ada Souza, eu sou técnica em audiovisual pelo IFB, trabalho mais com edição, mas também faço captação, faço tudo. E gosto mesmo de desenhar, fazer ilustração, estou tentando na tatuagem aí também, enfim, né? Se virando para conseguir sobreviver no Brasil, de Bolsonaro. E é isso. Agora eu queria saber mais um pouquinho da Silvana e depois um pouquinho da Aya. Quem são vocês? Ai, gente, o microfone é uma coisa assim estranha, mas vamos lá. Eu me chamo Silvana Mendes, eu sou de São Luís, Maranhão, tenho 31 anos, nossa, que técnica, né? Eu sou artista visual, o que mais eu posso falar de relevante? Tá louca? Mas trabalho muito, assim, eu começo trabalhando em fotografia desde os 20 anos, assim, me entendo, né, como uma pessoa que trampa com fotografia faz um tempinho já. Depois eu fui experimentando outros suportes, mas aí sempre muito ligado à imagem, então eu faço de tudo um pouco, assim. Estou feliz pelo convite, muito feliz de estar aqui em Brasília, aqui em Ceilândia eu não conhecia. É isso. Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, estou com o coração aqui palpitando forte, de verdade. Meu nome é Aya, tenho quase 27 anos, sou artista visual, tem um tempo aí que eu estou nessa caminhada, mas esse processo de entendimento da arte está vindo agora, assim como a Silvana, eu também comecei minha caminhada com a arte na fotografia. Eu acho que até um pouco do suporte, né, essa coisa de ser, abre aspas, um suporte imediato, meramente barato, assim, acaba fazendo vários artistas começarem pela fotografia. E é isso, nasci na Ceilândia, morei aqui quase 23, 24 anos, assim. E é isso. Agradecer também a Amanda, nossa tradutora de livros, maravilhosa. E aí eu vou começar com uma pergunta. Eu fiz várias perguntas, gente. E aí, uma das que eu queria começar era sobre o post o seu post, Silvana, de ontem. Ontem foi o dia da abolição da escravatura, né? Dizem que foi a Princesa Isabel que assinou tudo e fez tudo ficar muito bom. E aí, você postou um texto e uma arte sua e no final tinha: não ser ingênuo em relação ao poder das imagens. Imagem tem poder. E aí eu queria saber para vocês qual o poder dessa imagem, da imagem que vocês fazem, e qual o poder que essas imagens têm para contar uma história. Então, a série que eu postei ontem, na verdade, o trabalho que eu postei ontem, ele faz parte da nova série que eu já venho construindo desde 2018. E ela é nova, assim, tem outras 3 imagens. E é uma pesquisa que eu tenho já há bastante tempo, que eu acho que ela não vai ter fim, porque sempre vai acontecendo algumas coisas que eu vou querendo falar sobre, e eu falo através da imagem. Às vezes eu consigo mais falar com a imagem do que com o texto, e peso muito no texto. E essa fala, eu acabei não colocando lá, mas essa fala do poder da imagem, né, que a imagem tem poder, é uma fala da Rosana Paulino, numa aula que ela deu, se eu não me engano, eu acho que não sei se era alguma coisa em relação à semana de arte. Eu sei que era uma aula dela que eu assisti no YouTube, que ela deu, acho que no Mar, no Rio, não vou me lembrar agora a referência específica, que é a pesquisa dela sobre imagem, que a gente não tem acesso à produção de artistas negros, não só, falando regional, não só brasileiro, mas mundialmente, e como essa história da arte negra, seja brasileira ou mundial, ela foi apagada, deturpada e destruída, e nem mostrada, assim. E, assim, explodiu a minha cabeça quando eu encontrei a aula dela, porque ela traz um slide com várias imagens. Ela se pauta muito numa série de livros, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas é uma série de livros que simplesmente tem 10 edições
de produção de, sei lá, 500 séculos atrás, desde o início da civilização, não o início da civilização em si, mas assim, desde lá, bem do começo, até bem recente, e produção especificamente centrada em pessoas negras, pessoas que produzem diversos suportes. E eu não tive acesso a nada disso na universidade. Eu sou da Universidade Federal do Maranhão, do curso de Artes Visuais. E isso assim, a minha pesquisa parte desse contexto de eu chegar na fotografia e não ter acesso a pessoas que produzem fotografia com protagonismo negro e também a pessoas que são registradas e que eu não faço ideia quem são aquelas pessoas. Assim, só tem o fotógrafo que tirou a imagem, enfim, o poder da imagem, né? E aí esse trabalho, ele surgiu a partir disso, da falta de referência, porque eu encontrei, eu já tinha acesso a algumas imagens da época colonial de fotógrafos que trabalhavam fazendo expedições vindo para aqui Brasil, né? Então eles iam muito para o Rio de Janeiro, para Pernambuco, para Manaus, para Belém. E eles tinham estúdios, assim, aparados em 1887, gente. Então, assim, no século, o quê? Ali no 19, né? No século 19, há, sei lá, 400 anos, nem sei, gente, sou péssima para referência de dados, mas faz muito tempo, há séculos atrás, os caras tinham um estúdio fotográfico que eles viajavam com expedições para fotografar pessoas negras. E aí a gente não, assim, pessoas negras escravizadas sem contexto nenhum de identidade. Então, o que existe hoje? No acervo de várias instituições, eu trabalho com sem querer me alongar, mas assim, eu trabalho com a imagem em específicas. Eu começo com a do Alberto Reichel, que ele era um alemão, que ele viajava tirando foto. E aí ele tinha vários estúdios. Ele tinha estúdios no Rio, em São Paulo e em Pernambuco. E nas imagens dele, nos card visit dele, que ele chama que era um cartão de visita, eram imagens de pessoas negras escravizadas em um estúdio, ou ele colocava um infinito e fotografava essas pessoas fora do contexto escravagista, né? Fora daquele contexto do que aquela pessoa representava para eles. Então era muito intencional. E aí teve um momento que eu cheguei, você está questionando o trabalho de um cara que ele é um homem ao seu tempo. Primeiro que para mim não rola isso de um homem ao seu tempo, que é a mesma coisa que acontece quando a galera fala de Monteiro Lobato. Mas ele não era racista, ele era um cara da sua época. Então, a época dele é racista, né? Então ele era um cara que fazia jus à época dele, e isso não tira o que ele era. E o poder da imagem quando você, por exemplo, às vezes que eu dei oficina sobre esse trabalho, eu sempre coloco a imagem original lá, né? E coloco a intervenção que eu fiz das colagens. Então as pessoas ficam muito, nossa, mas não tem nada a ver, né? Eu vi uma diferença, eu acho que é isso. Então, quando eu tive acesso àquelas imagens, o que me intrigou foi, meu Deus, quem são essas pessoas? Assim, qual o nome dela? O mínimo era, qual o nome daquela pessoa? Ela era brasileira ou ela já era uma pessoa trazida de algum país do continente africano? Então, o fato de você não ter a memória, e como eu já trabalhava com fotografia, e eu já vinha também do caminho de não ter um resgate da memória da minha própria família fotográfica, então eu não sei como meu pai era criança, eu não tenho nenhuma foto dos meus avós, eu não faço ideia de quem eram as pessoas, porque elas já morreram, eu não conhecia elas pessoalmente. Então eu não criei um afeto visual, porque a fotografia para mim é a relação do afeto visual, seja do afeto de afetar de alguma forma, seja positivamente ou não, e do afeto mesmo de conexão. Então, esse trabalho surgiu a partir dessa inquietação. Eu queria saber quem eram aquelas pessoas, mas eu sei que eu nunca vou saber, porque não existe registro delas, e pela intencionalidade daquelas imagens. Então, elas eram literalmente para vender um cartão de visita do que era o Brasil. Então, ao mesmo tempo que ele registrava aquelas pessoas como escravizadas, que eram de algum contexto específico, que era o que eles falavam que era o escravizado de ganho, o que já era alforriado, tinha também o registro da família, né, real, que tinha lá o nome, a data, até a profissão. Então, era de interesse dele mas não dar identidade, não interessava quem aquelas pessoas eram. Então, a tipificação, a Rosana fala muito sobre isso, ela é uma das referências para mim em relação a essa pesquisa, e ela fala da tipificação, da exotificação e da animalização dessas pessoas através da imagem. Então, quando você não conhece uma pessoa, quando você não sabe o nome daquela pessoa, a identidade dela, a partir dela mesma,
seja registrada por outra pessoa ou não, você vai criar, imageticamente, a semiótica explica isso, a partir das características físicas dela, alguma história do que você acha que aquela pessoa é. Então, quando a gente, por exemplo, eu sempre gosto muito de falar, quando a gente vem pra cá, 2022, e na verdade desde sempre, porque 13 de maio é uma falácia, né? O que aconteceu foram que as pessoas que eram escravizadas, elas foram expulsas das casas que elas moravam e viviam de forma, né, animalizada e foram ocupar a rua. Então, as favelas, as periferias, elas são resultado dessa saída. E vários documentários que você assiste sobre isso, sobre a suposta abolição, é justamente falando que não existiu. O que existiu foi... Muitos também queriam voltar para o espaço que eles tinham saído, queriam voltar para as casas grandes, porque eles não tinham para onde morar. Eles iam fazer o quê? Então, a margem, né, a marginalidade que se tanto pauta em relação a pessoas negras, ela foi construída e ela foi forçada àquelas pessoas. Então, só mudou de espaço. E aí a imagem ela foi criada já com imagem de outro fotógrafo, porque eu sempre vou pesquisando, eu tenho, às vezes, amigos que trabalham na área que encontram a digitalização da original, que tem uma qualidade boa. E aí explodiu a minha cabeça. Aí eu comecei a trabalhar essa que eu postei ontem, com fundos de pintura realistas, enfim, da galera bem das antigas, que trabalhava com aquela pintura bem tradicional, e criar ficções reais, assim, porque a gente fala de ficção, porque aquela pessoa ela não existe, mas ela é uma construção de uma ficção que é de um presente e futuro que eu desejo, que é que a gente saiba quem são aquelas pessoas. Mas aí eu não coloco nome, o trabalho tem título, né? Que é fotocolagens, reconstruções de visualidades de pessoas negras através da fotografia colonial, porque eu quero que você veja e você tire a sua conclusão daquele trabalho, o que você achar que ele represente, ou assim, não é não sou eu que vou dar o nome para aquelas pessoas, porque não sou eu que sou responsável por dar humanidade a elas e nem a identidade delas. Mas o que eu posso contribuir é que a gente consiga desconstruir aquela tipificação, aquela desumanização através da fotografia. É isso que eu sei fazer, que eu consigo fazer. Eu não consigo fazer outra coisa, eu não restauro, por exemplo, não sei fazer outra coisa, eu só sei fazer aquilo. Então, a imagem surgiu há um mês atrás, eu decidi postar ontem porque é uma data que é muito ridícula, assim, as pessoas acreditam. Inclusive, eu postei no Twitter, amiga, e teve uns caras monarquistas, eu nem sabia que existia monarquista em 2022. Começaram a comentar, meio que defendendo, tem uma fanbase da Princesa Isabel, eu fiquei chocada, um fã-clube dela, e começaram a falar horrores, eu nem respondi, porque eu achei assim uma viagem tão absurda, assim, sabe? Que eu achei assim, bicha, tu tá louca? E, sabe? E aí o que acontece? É uma grande falácia que a gente aprende na escola. Então, recentemente eu fui convidada para que um desses trabalhos vai participar de uma edição de um livro de artes que vai ser usado tanto para educação, de educação fundamental, no ensino, hoje não é mais nem, eu não sei como é que é, porque eu sou velha, gente. Eu sou do ensino fundamental e médio, mas enfim, dessa faixa etária, que era um grande desejo meu, que o principal rolê desse trampo eu não vou, obviamente é impossível voltar no passado e também, né, pretensão minha, quem sou eu, mas assim, eu não vou conseguir voltar no passado e saber quem eram aquelas pessoas e modificar toda uma estrutura que pauta o fato de um carro de uma família indo para um baby chá ser metralhado, sabe, pela polícia, sei lá, pelo exército. Então, que perigo uma família indo para um baby chá oferece para a sociedade. Então, aquelas pessoas foram mortas porque elas eram pessoas negras. O fato de um homem negro ter o corpo confundido com uma pessoa perigosa porque está segurando o guarda-chuva e levar um tiro e morrer. O fato de mulheres negras serem estereotipadas e desumanizadas e preteridas porque o corpo e a visualidade delas é visto como inferior e como algo que não precisa ter afeto e ter cuidado. Em contrapartida, mulheres não racializadas não passem por algo parecido que mulheres negras passam. Então,
tudo é modificativo. O rolê da imagem tem poder porque não tem como, gente. A gente está cercado de imagem o tempo inteiro, seja ela literalmente ou não. Então a gente se relaciona pautado em como eu te vejo. Então é mais sobre isso. Menina, eu vou falar, né? Horrores. Eu adorei que você puxou o gancho já de uma coisa que eu estava pensando muito, que é, puxando esse gancho mesmo da imagem tem poder e do quanto a gente está totalmente cercado por imagens e sendo manipulado pelas imagens mesmo, né? Então, acho que, na verdade, nós, né, enquanto povo negro que está produzindo arte, que está produzindo imagem, que está produzindo estética, não só como visualidade, mas como uma estética que comunica, né, moralmente, eticamente, quem somos e onde estamos. Eu acho que a gente precisa realmente pegar um enredo dessas imagens, né, e construir nossas próprias narrativas para que o nosso povo seja cada vez mais representado, né, e citado com os seus nomes e suas histórias contadas oralmente por nós mesmos através das imagens, né. Eu acho que é bem sobre isso, assim, o poder da imagem. E aí, pensando em tudo que vocês falaram, me vem à cabeça, assim, caos. Caos social. Tipo, o Brasil foi construído em cima desse caos, né? Vieram para fazer esse caos com os originários. E aí, mas aí eu quero saber de vocês. Qual é o caos de vocês? Tipo, o caos criativo. Porque eu vi um documentário também, muito interessante, que falava tipo, que a gente não consegue criar coisas profundas, coisas verdadeiras, pro lado da arte, né, no caso, sem que o mundo esteja ruim, saca? Sem que a gente precise falar o que está ruim no mundo. E aí eu queria saber se vocês concordam com isso, se não, se sim. E saber qual é o caos criativo de vocês, para vocês criarem isso. Silvana já falou bastante coisa, que eu concordo totalmente. Mas eu queria saber mais, sabe? Tipo assim, você, no seu processo criativo, o que te faz? Tipo, vi essa imagem, acho que dá uma colagem boa, vi esse muro, acho que dá uma foto massa, vi essa pessoa, saca? Então, 2 pontos, assim, sobre isso, sobre produção, sempre ter um sentido, seja ele político, social ou não. Eu acho que depende, nem sim ou não. Eu acho que necessariamente quase todo mundo tem alguma coisa a falar, mas nem todo mundo é obrigado a falar, né? Então, tem gente que trabalha com diversos suportes dentro da arte, pessoas racializadas, então tem gente que, sei lá, pinta flores e frutas e aquela coisa bem estética, e não necessariamente ela precisa falar de dor, de luta, às vezes pode ser um gatilho para a pessoa, às vezes aquilo não é o interesse dela, às vezes o rolê dela de política e social é de outra forma, é de uma forma mais direta ou não. Eu acho que é uma escolha, assim. E em específico sobre mim, assim, sobre o meu trabalho, primeiro surgiu como uma necessidade, como eu falei, eu não fazia outra coisa. O que aconteceu? No meu portfólio, na minha mini-bio, eu começo falando que eu sou cria de uma... A gente fala no Maranhão, né, amiga, que é invasão. Hoje em dia a pessoa fala muito quebrada, mas eu conversei com algumas pessoas daqui de Brasília explicando. A gente fala quebrada, hoje a galera mais jovem fala quebrada hoje, a gente também fala, mas na minha época, quando eu era criança, com 5, 10 anos, quem morava em periferia era morava numa invasão ou num bairro perigoso. Então, eu sou cria de uma invasão, eu nasci, fui criada numa invasão, depois eu fui para os conjuntos habitacionais. E desde então, desde essa época, eu não me via em outros espaços. Então, eu sou cria de escola pública, entrei na universidade pública por cota de escola pública. Eu queria entrar, na época eu fiz cursinho popular no SESC, então é sempre assim, aquele processo de conquista e meio que luta, que não necessariamente você quer estar naquele espaço, mas é aquela forma que você tem que lidar com a vida. E depois, quando eu comecei a criar consciência política, eu fiquei extremamente militante na época da universidade, mas tem uma hora que você fica adoecido sobre isso, então eu canalizo para outros caminhos, assim. Então a minha política é mais, assim, sei lá, ajudando um amigo, quando eu vou trabalhar em um amigo, sei lá, está precisando de uma grana, ele não tem como rolar o trabalho dele, eu emprestar um material que eu possa. Por exemplo, tem uma amiga agora que ela estava sem
como trampar com arte digital. Eu tinha uma mesa digitalizadora, né, parada em casa, que eu não me adaptei, e assim, a gente trocou e tal. Então, essas são algumas ferramentas que eu acredito que é muito mais direto e um resultado muito mais feliz para mim. Assim, no meu trabalho, eu não pauto muito na dor, porque isso já existe, isso já está aí. E também não é retirando o trampo das pessoas que trabalham nisso, porque denúncia tem que existir. A gente não tem que deixar de falar, mas eu acho que muita gente já fala de tudo, então eu tenho que me encontrar e falar o que eu acho necessário falar. Então, no começo, eu queria ser psicóloga, era ridícula. Eu jurava que se eu fosse psicóloga eu ia curar minhas doenças, minhas pedras psicológicas, o que não tinha nada a ver, porque todos meus amigos psicólogos são todos soltados de mim. Mas aí não rolou, gente, eu fiquei frustradíssima, eu não passei, eu fiz Enem, não passei, eu fiquei arrasada. E aí eu falei assim, gente, o que eu vou fazer da minha vida? As minhas mães são professoras, eu não quero ser professora, professor sofre demais, não quero. E aí eu acabei entrando, eu lembro até hoje de entrar no rolê do SISU, ver a grade de cursos da UFMA, e aí eu vi artes visuais. Eu fiquei assim, gente, eu vou fazer isso? Só que eu achava que era bacharel, aí eu me joguei, porque era licenciatura. Aí eu acabei me apaixonando, assim. Na época, no começo era bem romântica, era uma coisa assim, eu também era muito louca. Eu não sou nada acadêmica, gente, eu não sou nada sistemática. Eu não sou um modelo a se seguir. Tem gente que fica assim, gente, eu te acho maravilhosa, amiga, pare. Não, eu não sou uma referência, pelo contrário. Mas são essas construções. Até bom, porque assim, se eu conseguir, se você que tem uma relação com a academia que flui, que massa, você vai conseguir mais ainda. Porque, assim, se eu conseguir, não, né? No sentido assim, se comigo tá fluindo algumas coisas, se eu tenho conseguido acessar lugares que eu achava que era inimaginável acessar, então eu também não descarto, assim, não entre na universidade, não entre sim. Porque são vários encontros e desencontros. Então, eu acredito que são duas coisas. E também é muito da relação de você mesmo com a experiência, assim. A universidade me adoeceu muito, eu achava que não rolava, o desencanto acabou, por conta daquela questão que eu falei para vocês, da falta de referência. Eu comecei assim, gente, é isso? Não tem nada a ver com o que eu quero fazer. Só que aí eu também comecei a criar coletivo, participei de um coletivo de arte. A gente acaba a própria roda fala de transgressão, né? E aí eu fui ver a definição no dicionário. E aí fala de romper, né? De invadir. E eu me lembro que várias vezes eu rompi e invadi várias coisas, assim. Então, eu não consigo, por exemplo, eu lembro que o Festival Concreto de Ceará, que é muito de grafite muralismo, eu fui lá e falei, gente, e aí o Lambi não vai rolar? Eu fui pedir, assim. Então, várias vezes eu pedia para participar. Assim, hoje eu estou participando como convidada, assim, eu estou arrasando. Não cheguei a pedir. Mas antes, assim, eu tinha essa cara de pau, porque eu ficava assim, eles não vão me chamar nunca. Porque tem os vários níveis, né? Do rolê de ser racializado. Então, você já é mulher, você ainda tem o rolê da xenofobia, você é do Nordeste, você é do Maranhão, que é extremamente visibilizado. Então, eles não vão me achar nunca. Então, eu corria atrás para ver se as coisas fluíam. E aí chegou no momento que eu entendi que também tinha que ter uma constância, que também tudo não era muito na pressa, na agonia, mas só que é difícil, você só vai entender isso com o caminho já, né, no trilhamento dele. Mas eu acho que são, assim, para finalizar, acho que são essas duas questões. Sobre o caos, é péssimo. Tem épocas, recentemente, principalmente, eu odeio ser artista, porque se eu fosse uma trabalhadora formal, eu estaria vivendo tranquila não, porque tá todo mundo fodido. Mas eu não estaria questionando várias coisas. É bem adoecedor ser artista no Brasil. Por várias questões que nem cabem, a gente está falando aqui que são muitas coisas, seria outra roda de conversa. Mas é muito desgastante, é muito desestimulante, mas tem o outro lado dos encontros, do fato de eu estar aqui. Eu já fui a pessoa que esteve sentada ali, ouvindo outras pessoas que me deram esperança para ser o que eu estou sendo agora e construir o que eu estou construindo agora. Então, são essa dualidade, assim, eu vejo os dois espaços e, na verdade, é tipo, sei lá, uma linha super tênue entre ou você vai cair ou você vai conseguir, indo mesmo, sendo muito difícil. Então, não é uma coisa assim, tipo, eu odeio o rolê da meritocracia, batalhe, sonha que você vai conseguir. Não, você tem que ter consciência que se você vai suportar isso, se é legal você passar por isso ou se não. São escolhas, né? Então, tem coisas que eu escolho não mais passar. Tem coisas que eu escolho passar.
E tudo isso tem um resultado, né? Um reflexo. E aí é basicamente isso. Vocês falaram bastante sobre caos, né? Você começou falando. E caos é uma palavra assim, que segue o meu trabalho de muitas formas. Eu acho que não só o meu trabalho artístico, mas o meu processo de vivência mesmo, né? De encarar esse Brasil Bolsonaro, né? Esse Brasil extremamente racista, onde nossas histórias foram extremamente apagadas, onde a gente está excluído dos espaços, né? Excluído do circuito também de arte, né? Muito importante isso que você falou, de gente saber se a gente vai aguentar, né? Porque, na verdade, o nosso corpo já está projetado para não aguentar mesmo, né? Esse caos social, emocional, né? Psicológico que a gente está imposto. Então, eu acho que criar essa noção do caos, né? E medir mesmo, taticamente, que é um esquema feito para matar a gente, povo negro mesmo, sabe? Há 1000 anos a gente está morrendo aí de várias formas. Então, você falou sobre o trabalho de denúncia, né? Eu acho que é muito importante a gente continuar denunciando, não só nos trabalhos de arte, mas denunciando como povo mesmo, né? Quanto pessoas que estão desaguadas desse caos, né? Esses desaguos sistematológicos mesmo, que vêm para a mente e que vazam para o trabalho, né? A minha produção é muito voltada, né, para essas denúncias, para essas ideias de caos mesmo, porque, na verdade, acaba que o caos é cíclico, né? A gente está fadado ao caos, enquanto corpos negros, corpos periféricos, isso vai continuar acontecendo, e que resistimos, né? Espero. Me veio várias perguntas na cabeça aqui. Uma delas, eu queria saber de vocês falaram tipo, sobre os corpos de vocês nesses ambientes, né? E aí eu queria saber o que é esses corpos de vocês nesses ambientes. Vocês já exporam em lugares fechados, já expõem na rua, e aí eu queria saber essa diferença também. E como é a comunidade, tipo, o corpo de vocês nesse lugar, e como a comunidade recebe isso. Tanto vocês como artistas nesses locais, tanto quanto a arte de vocês nesses locais, pensando principalmente nos locais abertos, nessa arte de rua que vocês duas fazem. Então, esse processo de estar nesses ambientes assim, fechados e tal, veio um pouco mais recente, assim, apesar de eu já ter, desde 2015, eu já, na época eu trampava com a galera do coletivo, a gente participava de exposições lá em São Luís mesmo, tinha um salão de arte que era bem assim, bem tradicional, que rolava todo ano, e era bem massa, porque fazia com que a galera jovem se instigasse para trampar e produzir, mas aí depois acabou, e agora recentemente, de uns, acho que 5, 4 anos para cá, que começou a ir mais para fora do meu contexto regional, né? E são momentos e momentos, né? Momentos. O rolê da rua foi também, na época, assim, da universidade, conheci amigos que trampavam também com arte, com lambe. O meu rolê da rua era basicamente assim, a real eu não tenho grana, na verdade eu não tinha nem possibilidade de imprimir imagem, sei lá, em fine art, hoje que eu sei, existe todo esse contexto de sei hoje de imprimir um trabalho, enfim, não tinha como eu materializar as imagens que eu fazia. E assim, eu não tinha equipamento, eu fotografava com o celular. Tanto que esse trampo que a gente tinha no coletivo, a gente fazia oficina de mobigrafia, que é um termo usado para pessoas que trabalham só com o celular. Então eu não tinha rolê para ter assim, produção, e era também muito nova. Então eu começava a fotografar com o celular, e o que eu fazia? Eu tirava xerox na universidade mesmo e colava por lá pela universidade, pela cidade. E depois eu comecei a tomar corpo. Aí conheci amigos que também trampavam com lambe, aí já tinha um rolê de ir pra gráfica, e aí eu craqueei o Photoshop, aí comecei a aprender sozinha e tal. Hoje eu uso pago mesmo, gente, mas enfim. Mas aí fui experimentando, porque é isso, assim, eu não tinha as possibilidades, e eu sempre fui muito curiosa e teimosa. Se eu não fosse, acho, curiosa e teimosa, apesar de ser muito preguiçosa e procrastinadora, eu não sei como é que seria. Eu acho que eu consigo balancear isso.
Mas eu lembro que era assim, eu não tinha como fazer tal coisa, eu procurava outra coisa para fazer no mesmo rolê, assim. Eu não tinha como participar da exposição, não rolava, vou colar na rua, foda-se. E aí depois começou sistematizar e tal, ir para outros espaços. E aí era trabalhar a autoestima profissional. Quando você nasce, cresce em outros contextos familiares, enfim, sociais, que a sua autoestima, ela nem existe, na verdade, ou quando ela é destruída, ou o pouco que existe, ela é destruída, isso vai para todos os campos da sua vida. A forma como você se relaciona afetivamente, independente do seu gênero, das suas escolhas, elas são pautadas na sua autoestima. E profissionalmente, muito. Então foi muito difícil. Por muito tempo as pessoas chegavam para mim e falavam, e ficava assim, mas gente, como assim? Mas, não, nada a ver, o meu trabalho, eu acho que ele é ok. Era muito louco, assim, internamente para mim, lidar, né, nem com a admiração em si das pessoas, mas com a troca das pessoas com o meu trabalho. E aí o que eu tive que fazer, que eu tenho feito, na verdade, sempre. Agora eu resolvo na terapia, mas antes eu comecei. Eu tenho que parar com isso, que é meio idiota da minha parte, a pessoa querer trocar comigo sobre o meu trabalho, saber sobre o processo criativo, e eu não saber o que falar, porque a minha autoestima profissional é zerada, ou sei lá, nem existia. Então eu me sentia super pequena, apesar de estar conseguindo coisas que eu achava que eu não ia conseguir. Então a primeira vez, eu trabalhei uma época em um museu de cultura popular no Maranhão, que se chama Casa de Inhozinho. E lá eu trabalhei como mediadora, eu trabalhei diretamente com o público que ia para lá visitar o museu, e aí lá a gente tinha capacitação com pessoas que trabalhavam com cultura popular no Maranhão, que é um universo assim gigantesco, extremamente subjetivo e rico. Então eu, quanto maranhense, não conhecia muita coisa, e a minha experiência lá abriu a minha cabeça muito, muito, muito. Eu tinha 23 anos por aí, 24 anos. E aí a gente passava o dia inteiro, ia para a faculdade, e à tarde ficava o dia inteiro, até 6 horas da tarde, com com meus amigos que faziam história, turismo, sei lá, jornalismo, a galera toda jovem assim na batalha e trabalhando. E aí a primeira vez que rolou assim, que eu entendi, caraca, eu acho que eu sou artista mesmo. Eu me inscrevia nas coisas, mas eu achava assim, disso não vai dar em nada, eu tô viajando. Enfim, né, uma lombra. E aí eu me inscrevi na Bienal de Sertão, de Artes Visuais, que é uma que rola só onde tem o sertão, né, a área de sertão do Nordeste. Aí ele abrange todos os estados onde o sertão está. E aí eu recebi um e-mail, cara, eu dei um grito no meio do trampo, assim, a galera pensava que eu tava passando mal, que tinha acontecido alguma coisa, assim, gente, eu passei. Era como se eu tivesse passado no vestibular. Eu não comemorei que eu passei no vestibular, da mesma forma como eu comemorei nesse trabalho. Aí foi um start pra mim, que assim, a gente tinha reuniões, e aí eu não cheguei aí, o meu trabalho foi. Muitas vezes eu não ia, mas o meu trabalho ia, né? E aí depois as outras coisas iam acontecendo. E aí uma das mais recentes foi um convite para participar da exposição em homenagem a Carolina Maria de Jesus. E eu fico super emocionada, porque é um trabalho muito significativo para mim. E, ai gente, que ridículo, eu não vou chorar, mas peraí. O que acontece? Quando eu participei de um projeto, que eu fui convidada há um tempo atrás, eu nunca tinha conhecido São Paulo, aí eu fui participar de um projeto e me levaram lá. Quem é ligado com fotografia e tal, curso de fotografia, em algum momento, ou sei não todo mundo, né, mas eu era uma pessoa que já tinha ouvido falar do MS, do Instituto Moreira Salles, que é um lugar, um espaço super elitizado e tal, enfim, no meio da Avenida Paulista, mas assim, maranhense e tal, trabalhando fotografia. Porra, se eu for em São Paulo, cara, quero muito o MS, ver uma exposição e tal. Que a gente, lá no Maranhão, a gente não tem acesso, a gente tem todo esse trabalho, mas a gente não tem acesso a esses espaços expositivos, assim, muito monumentais. Tem uma grande falha no poder público e no próprio poder privado, que não tem interesse que a gente trabalhe isso, apesar do Maranhão ter grandes potências de trabalhos de artistas assim incríveis, não só da minha geração, mas da galera da antiga. E tipo, essa galera foda-se. Aí, por exemplo, no Ceará tem o Dragão do Mar. Eu cheguei a participar do festival de fotografia lá, que é o Solar, que era uma exposição assim, nível bienal de São Paulo, de você passar o dia inteiro e não ver tudo. E aí também foi uma explosão na minha mente de ver meu nome lá e de você trabalhar aquilo, né? Nossa, sou eu, né? Caraca, que doido.
de você lembrar eu fazendo aquilo lá em casa, assim, tudo assim, muito no corre, e não do nada, né, mas na sua cabeça assim, do nada você está agora em outro estado, mostrando seu trabalho no festival. Aí esse, para sintetizar, senão eu vou ficar começando a falar muito, da Carolina, o que acontece? Eu fui lá para São Paulo e aproveitei o evento, me deram um dia para eu ficar turistando, né? Aí eu fui no Museu Afro-Brasil, que eu tinha muita vontade de conhecer, e aí eu acho que um dos últimos que eu fui foi no MS, e era uma exposição de alguma fotógrafa de guerra americana, que tinha toda a história de vida dela, como ela fotografou a vida toda e tal, e toda a memória dela enquanto fotógrafa, né? E aí eu olhei para aquele lugar, e é um lugar muito grande, né? Parece assim, sei lá, um shopping, uma coisa muito doida aquele lugar. E eu falei assim, aí eu tava assim, super animada, porque eu amo muito fotografia, gente, é uma das coisas que eu mais amo na vida. E eu amo muito ir para a exposição, ver o trabalho da galera. Eu amo, tipo assim, eu pirei com a exposição de vocês, com a expografia, assim, tá uma das coisas mais real, assim, mais bonitas que eu já vi em relação à exposição. E aí eu saí de lá e falei assim, aí eu olhando assim, até hoje eu me lembro, super poética, né, galuda. Eu lembro de eu descer da escada rolante, que ridícula. Aí eu falei assim, gente, meu Deus, nunca que um trabalho meu vai estar aqui nesse lugar. E aí, quando foi meses depois, eu recebi o convite da Raquel Barreto e do Hélio Menezes, que são, assim, pesquisadores. O Hélio é antropólogo e a Raquel é pesquisadora, acho que ela é professora, enfim, são pessoas fodíssimas. E aí eu só vi no final, não, para você participar da exposição em homenagem ao centenário da Carolina Maria de Jesus. E eu ficava lendo assim, gente, isso é spam? Nossa, e desde do convite, do e-mail até o processo... Gente, eu tive acesso a imagens que nem foram expostas a público ainda, de Carolina, que fogem do que o trabalho que eles me convidaram é para fugir do estereótipo da pobreza, que ela sim, né, foi uma mulher negra, pobre, que vivia na periferia, mas fugir daquele estereótipo da mulher do lenço na cabeça, de que ela era pobre e que ela... Porra, a mulher escreveu um dos livros mais importantes da literatura brasileira e mundial, que é O Quarto de Despejo. E mesmo assim não conseguiram desgarrar o estereótipo da negra pobre, favelada e analfabeta de uma escritora. E aí desde o processo de ir para lá, para montar, porque eu tive que montar o meu trabalho, nossa, foram vários níveis e níveis, assim, que eu fiquei assim, caraca, eu ia falar outra palavra, caraca, né? Tipo assim, finalmente eu tô conseguindo entender a importância de não especificamente sobre mim, mas sobre você entender que trabalhar com arte, com fotografia, é uma coisa super séria, sim, mas é uma coisa muito potente de transformação, assim. Então, eu comecei a entender esses processos. Então, eu já fui aquela pessoa que viu aquele trabalho de alguém ali, que me transformou de alguma forma, e agora eu consigo, não que, nossa, né, autoestima da gata, eu consigo transformar pessoas, mas não, eu consigo estar em lugares que pessoas também querem estar, e eu falo, não, a gente vai conseguir. E vai rolar, não é possível que não role, né? Porque assim, se eu conseguir, você também consegue, seu trabalho é foda e tal, quando as pessoas trocam comigo. E a outra coisa para finalizar é a relação com a minha mãe, com a minha família em processo de se auto-reconhecer. Meu pai já é falecido há 12 anos, mais ou menos, e a minha mãe é uma mulher de descendência indígena, uma professora que, enfim, criou os filhos de uma forma muito difícil. Enfim, por várias questões, a minha mãe teve uma vida super pesada, assim. E quando ela vê que eu estou conseguindo, é como se eu estivesse também realizando um pouco do sonho dela. Então, assim, tipo, porra, minha filha deu certo. Então, pra ela, assim, a gente morava numa quebrada, onde os meus amigos de infância são traficantes, alguns já morreram, algumas são mães solteiras, e quando a gente saiu daquele contexto, muito era porque ela achava, assim, minha mãe odiava que eu brincasse na rua, e eu nunca entendi. Depois de velha, eu entendi por quê. Porque era insuportável para mim ficar em casa, então eu ficava brincando com meus amigos na rua, então ela brigava muito comigo, ela me batia, e eu não entendia por que ela ficava com tanta raiva, porque as crianças podiam brincar ou não. Então depois ela me explicava que era porque era muito perigoso. Então, enfim, então o entendimento dela sobre esse meu mundo, então ela participa, eu levo ela para exposições, uma exposição rolou recentemente lá em São Luís. Eu fiz questão dela estar presente, dela conversar com as pessoas que estão lá,
tantos artistas, enfim, tantas pessoas responsáveis pela exposição, para ela entender o que é que eu faço, como é que eu ganho dinheiro, que não é fácil estar ali, mas que é possível, sabe? Então, quando eu vejo que ela está bem, que ela está feliz pelo que eu fiz, é mais importante às vezes do que eu estar bem e feliz pelo que eu fiz, porque eu consegui, sabe? Eu consegui não ser estatística como muitas pessoas achavam que eu ia ser, porque, assim, gente, eu sou, tipo, sei lá, reprovada na escola, eu sou muito ruim, pô. Eu reprovei na escola 3 vezes, eu, tipo assim, eu fui pra formatura, mas reprovei na 8ª série. Eu não sou modelo a se seguir educacionalmente, mas aí eu dei certo de alguma forma pelo outro lado, não formalmente, mas eu acredito que dei certo por outro lado, o que é dar certo, né? Mas é isso, assim. Não, eu tô adorando que ela sempre termina de um jeito que tá encaixando muito no meu pensamento, eu já pego o gancho. É exatamente isso, né? O que é dar certo, né? É vendido pra gente tanto um padrão, né, de existência, né, capitalista, racista, que a gente nem consegue mensurar outras formas de existir que não seja seguindo esses padrões tão impostos, né? Você falou sobre essa coisa, né, de expor na galeria e do trampo também estar exposto na rua, né? Surgiu exatamente dessa coisa que a gente está falando, do quanto não temos referências, né, no mercado de arte. A gente entra na faculdade e aí, assim, a cota, né, ali a cota de pessoas negras que vão desistindo durante o curso e vai faltando referência mesmo, estética, referência artística, porque a linguagem é sempre branca, é sempre eurocêntrica, né, os trabalhos estão sempre ali pautados nesse padrão de existência de arte completamente embranquecido e eu não via referência, eu não tinha, assim, até fiquei me questionando durante muito tempo se eu tinha que ter escolhido arte mesmo, se eu ia seguir isso. Pensava em ser professora, porque eu acredito muito na potência, né, de mudar as bases da educação. Só que aí, quando eu entrei no universo da pichação, assim, brilhou a minha mente, assim, que eu poderia, talvez, né, usar da estética, que a gente domina tão bem, né, quanto pessoas marginalizadas de várias formas, para realmente encontrar a minha estética quanto artista, porque senão a gente vai estar ali tentando reproduzir um trampo branco e a gente nunca vai chegar lá porque a gente não é branco, né? Então a gente meio que tem que descobrir a potência da nossa própria linguagem, né? Quanto artistas, quanto mulheres, quanto negras e infelizmente quanto pobres, né? Eu pago muito pau para quem consegue completar a faculdade. Eu não consegui, não sustentei, fiquei 2 anos assim, e para mim foi muito pesado, por falta de referência, falta de até amizade mesmo, que não entende o seu corre, que é pegar ônibus para chegar lá e chegar atrasado, eu bisapa, enfim. Parabéns, vocês são fodas. E a gente já está quase encerrando, eu queria abrir também para a galera perguntar, e eu queria saber qual a dica que vocês dão para quem quer começar, principalmente a quem quer começar a expor na rua, né? A gente de periferia que ainda não tem essa visualização de expor em algum lugar fechado e tal. Como? Eu nem sei se é essa dica em si, mas eu acho que uma coisa bem pontual que eu lembro, quando eu falei ainda há pouco sobre a questão de não se ver nos espaços, não ter possibilidade, então eu acho que a coletividade ela é uma possibilidade que quase sempre, não é nem a questão de dar certo, mas quase sempre dá um resultado de possível. Então, quando eu não via que não rolava, então a gente se juntou na universidade e a gente custeava como podia, até porque a gente assim, não tinha emprego, não tinha grana, a gente era bem ferrado mesmo, assim, mas a gente conseguia, sei lá, juntar uma grana e fazer as coisas acontecerem. Não necessariamente é sempre só pela coletividade, mas é sempre importante. Eu acho que uma coisa bem, assim, que você tem que focar muito é na sua honestidade com você mesmo, que é uma coisa assim que, se eu pudesse voltar, eu ouviria esse conselho sobre, que é você entender o que é que você acha que é possível para você, que você escolha, apesar de
quase sempre você não pode escolher, né? Então não é possibilitado que você tenha escolhas, mas que você escolha a saúde em relação ao que você tem que participar ou não. Então, eu ia muito pelo lance da coletividade, mas tinha épocas que eu achava que eu estava mais só do que lá no coletivo. Então, eu me afastava, achava que não dava certo. Mas eu acho que é muito isso, assim, você entender, poxa, sei lá, quero trampar na rua, quero trampar com picho, não é o meu contexto, mas assim, tipo assim, quero trampar com lambe. Vá atrás da sua cidade, quem trampa com isso. Às vezes a galera do grafite é um pouco fechada, só neles, assim, mas não é possível que não tenha um que queira trocar ideia contigo. Então é uma galera que já está na rua, já sabe como é que funciona a rua. E sempre tem aquelas pessoas que são mais abertas, apesar deles terem o rolê deles, assim, bem fechado. Então, tenho amigos que são do grafite que, assim, se vão ver, a gente vai pintar, vamos lá, tu não tá afim. Ou então, quando eu faço trabalhos que, assim, que são para, por exemplo, ambientes, um dos trabalhos recentes que eu fiz foi um lambe, uma fachada mural para sede de quebradeiras de coco Babaçu do Maranhão. E aí eu chamei um amigo meu que é grafiteiro, então ele pintou junto comigo e colou, assim. Então é sempre ter esse processo, assim, que você não, assim, tem como você trabalhar sozinho, mas dificilmente você vai conseguir fluir sozinho. Então é até perigoso você ir para a rua sozinho, então você precisa de um suporte. Recentemente, agora essa semana passada, eu participei de uma ação da Amazônia em Pé, que eles me chamaram para colar lambe sobre a nova campanha deles, né, dizendo que diz que a gente, né, que nós somos a última geração que pode salvar a Amazônia. Então não tinha como eu colar só. Então meu companheiro que trampa comigo, então ele ia, a gente ia de moto, eu descia, colava o lambe, ele me ajudava e depois a gente ia embora. E aí no último lambe, assim, no último, acabou, foi. Aí a gente lá eu colando e tal, ele saiu, se afastou para ver se conseguia comprar água, que a gente estava com sede, que estava fazendo sol e tal. Aí eu fiquei meio que só lá, né? Aí veio um carinha que eu acho que ele trampava como guardador, como flanelinha. E aí ele começou a me questionar, assim, tu tá falando isso aí, mas tu sabe que isso aí, foda-se, né? Ele começou a falar, tipo assim, isso aí é porque o mundo já acabou, não sei o quê. Aí eu falei assim, não vou militar, porque nem... Eu disse, não, moço, mas também não é assim. A campanha é justamente pra isso, que a gente pelo menos... Aí ele começou a, tipo assim, quando eu vi ele já tava me xingando, e aí eu fiquei assim... Aí depois meu companheiro voltou, aí eu falei assim, mas por que tu tá falando isso pra mim? Ele disse, peraí, eu não tô falando contigo, eu tô falando agora com ele. Tipo assim, ele começou a querer dialogar com o meu namorado, e comigo, assim, ele falou um monte de merda. Aí eu disse, não, mas tu tava falando era comigo. Então, tipo, se eu tivesse sozinha, se eu debatesse real com ele, poderia dar alguma merda, sei lá. Não necessariamente eu pré-julgando, porque ele é um fulano, não é essa questão, assim, pelo fato dele ser um homem, enfim, estar naquela posição ali, né, não é nem de poder, porque não tem nada a ver, mas naquela posição, assim, de questionar. Será que se fosse um cara que estivesse fazendo grafite, ele iria questionar o trampo do cara? Tanto que quando meu companheiro voltou, ele, tipo assim, começou a conversar de boa com ele. E então, entender assim, sozinho é muito difícil fazer alguma coisa fluir, é muito complicado, porque a rua, ela é muito tensa, assim, não, então, sempre vai ter o rolê do assédio, alguém vai falar, por que você tá fazendo isso aí? Teve um que falou assim, por que vocês estão colando isso aí? É adesivo? A gente, não, é lâmpada, é papel. Se você se incomodar, pode até tirar, mas deixa pelo menos meia hora que a galera vem registrar pra dizer que eu colei. Aí ele, não, relaxa, não tem problema não, a galera cola é muita coisa assim. Então, tipo, você tem que ter todo um jogo de cintura pra, tipo assim, a pessoa entender que aquilo ali é um trampo, que você não tá fazendo, tipo, sei lá, que a galera acha logo que é alguma merda, que, tipo, você tá colando alguma coisa. E principalmente esses últimos tempos, tá muito bizarro, porque tem muito bolsominion, né? Então, ele já ficou assim, tudo é PT, isso é PT, isso é comunista. Tipo assim, gente, mas eu nem sou comunista. Tem nada a ver. Então é tudo muito perigoso, assim. Então eu acho que, assim, para finalizar o rolê entender o que você quer fazer, ver as possibilidades com pessoas próximas a você, o que você se sente seguro, o que você acha que é possível para você. E entender que a coletividade é uma possibilidade e entender que também é o caminho que ele é muito longo. E assim, para finalizar real, a última, acho que uma última aula aberta que eu fui recentemente foi do Dalton Paula, um artista fodíssimo daqui de Goiânia, que ele é maravilhoso, assim, uma referência, um querido.
E ele é da pintura, enfim, na verdade, ele começou com fotografia, com performance, hoje ele é muito da pintura. E aí ele fala muito dessa agonia, da pressa dos jovens, né? Porque ele tem, acho que, enfim, ele é bem mais velho do que eu, acho que ele tem mais de 40 anos, eu tenho 31. E a galera vê que, nossa, você tá com 31, né? Já chegou lá, ou já tá velha, tipo, gente... Tem gente que, sei lá, que se consolida com 50, 60 anos, uma galera das antigas. Então, é um caminho, mas só que a gente está vivendo época, sei lá, Instagram, rede social, que você consome imagem, é todo tempo, sabe? E aí aquela pressa, tipo assim, porra, por que ele e eu não? O que está acontecendo com essa galera e comigo não? E aí você começa a projetar a sua vida profissional através da visão do outro do que de que você mesma. Eu já caí em armadilhas nessa por causa do Instagram. Eu fiquei assim, gente, não, parei, aí deu um tempo. Porque parece que o Instagram virou portfólio, né? O seu trabalho. E às vezes eu me pego assim, gente, ninguém tá curtindo meu trabalho. Eu assim, gata, pelo amor de Deus, te toca, não tem nada a ver. O trabalho ali não é o teu trabalho, ele só escolheu, sei lá, postar uma foto, né? Tem nada a ver. Tem gente que usa para trabalhar mesmo, ok, não retiro isso. Mas aí o que eu ia falar mesmo, assim, finalizar, foi assim, uma coisa que eu vi dele que foi super importante e elucidou bastante, assim, para mim, pontualmente, o que eu estou vivendo agora, que é que a gente tem que entender, enquanto artista, que nós somos árvores, que a gente precisa amadurecer de fato, para em algum momento a gente dar frutos. Então, uma árvore, ela não nasce de um dia para o outro, ela demora anos, décadas, para ela finalmente se sentir forte e, né, frutificar com a temporada dela. Então eu fiquei com a mensagem da árvore por muitos meses na minha cabeça, assim. E me ajudou muito a entender que é o tempo, que o imediatismo, ele só vai te adoecer. É difícil, porque tem o rolê do que a gente falou, né? Por que a galera, tipo assim, a galera branca consegue? Por que eles estão lá? Infelizmente, a gente não vai conseguir mudar o sistema por um todo. Infelizmente, eu tenho consciência disso. O que eu posso fazer é o meu trabalho de formiguinha aqui, é o rolê de vocês fazendo aqui, o trampo aqui do festival, de poder transformar a comunidade de alguma forma. Então, eu acredito que é muito sobre isso, assim, sobre o tempo e sobre você lidando com o tempo também. Vou começar de novo com uma fala da Silvana. Ela falou sobre ser sincero consigo mesmo, né? Eu acho que essa é a grande chave do trabalho, assim, eu acredito que da vida de várias formas, de você conseguir realmente ser sincero, assim, não ser tão contaminado, né, pela rede, pela estética, pelo todo, assim, porque a gente às vezes vê a pessoa fazendo uma parada e quer fazer porque quer conseguir do jeito que ela quer, porque quer estar naquele lugar, só que também é importante entender que o processo ele é individual, né, principalmente quanto artista, assim, vai ser o seu poder de adentrar no processo de uma forma tão sincera que ele vai tomar uma potência inenarrável, né? E aí você falou sobre o trampo na rua, né? Eu acho que o trampo na rua é o máximo dessa potência de sinceridade, né? Porque a gente tá lá, e nós, assim, até eu acredito que a pichação seja o último nível do trampo na rua, assim, até por não se intitular como arte, você tá ali de frente pro sistema, né? Contestando de maneiras imagináveis e de maneiras materiais também, né? A ocupação do espaço. Então, você pode estar de frente para a polícia, para gente que quer te bater, sabe? De frente para o machismo, quanto mulheres, né? Que ainda a circulação do trampo na rua é cercado de machismo. Então, acho que algumas coisas só a sinceridade regada de afeto mesmo, né? Pode trazer essa potência da gente continuar, né, produzindo a arte tanto para o mercado quanto para estar produzindo, né, para estar circulando entre a gente, porque eu acho que o trampo na rua, muitas vezes, na sua maior parte das vezes, você gasta grana, você gasta, sabe, você se desgasta psicologicamente, por vezes fisicamente, e o retorno ele é sensorial, né? Não é material, assim. Então,
Eu acho que a dica é essa, assim, mergulhar de verdade, por mais que não seja sobre grana. Adorei a trilha sonora. Agora eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para as meninas. E o microfone está aberto. Posso fazer uma? Alguém? Então, boa tarde meninas. Minha pergunta é se você já passou por aqueles dias de se questionar quanto artista e o que vocês fazem quando isso acontece. Tipo, todo dia. Agora dia. Todo dia. Quase sempre. Refletona. Sim, quase sempre. Que foi um pouco do que eu falei sobre a autoestima profissional, né? E aí, o que acontece? Sobre a questão de ser honesto consigo mesmo, ser sincero, eu acho que a gente primeiro tem que trabalhar o íntimo, mas isso é muito difícil, você não tem tempo, a falta de grana também é foda. São várias questões subjetivas. Mas o que eu comecei a me atentar agora, que eu fiquei assim, virou a chave, né, gata? Já tá velha, chega de sofrer, de pilhar por coisas, que às vezes são coisas muito pequenas perante ao todo, mas que você explicar isso pro seu cérebro, pra sua mente, que sabota você o tempo inteiro, é muito difícil. Mas recentemente vou contar uma coisa bem específica, que me questionou bastante meu trabalho. E são duas questões. Às vezes o ego pode te pegar, porque muita gente, tipo aquele meme, tem que elogiar o artista, gente, senão ele morre. Então, são várias questões. Ou é o ego te puxar muito pra cima e você voar e cair e morrer mesmo. Ou é você ficar sempre lá, né, se sabotando, não reclamando, mas sempre lá embaixo e a galera, poxa, gata, né, supera, já passou, 2015, né, vamos superar isso. Então é tentar ter essas nuances, porque altos e baixos sempre vai existir. É muito difícil você ter uma estabilidade, se você não for herdeiro, se você não tiver grana. Eu acho que até essas pessoas devem sofrer pra caralho, porque ela deve chegar assim, porra, eu tenho tudo e não faço nada, sei lá, né, que merda, né. E tem gente que não tem condições financeiras e o cara, sei lá, faz coisas. Eu tenho uma amiga, gente, é bizarro, a Tarsila Custódio, amiga. Aí, a bicha faz umas ilustrações bizarríssimas, incríveis, com o celular de tela trincada. Entende? E tem uma galera que tem grana, que tem uma mesa do tamanho de uma televisão e não faz um trampo. Nesses questionamentos eu uso o juízo de valor do que seja bom ou não. Eu geralmente odeio o juízo de valor. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é feio, isso aqui é bonito. Mas essas questões de acesso, enquanto pessoas racializadas, eu gosto muito de pautar isso. Porque a galera tem toda a possibilidade, faz um trampo de merda e tá tendo visibilidade, então tem alguma coisa errada. Então, recentemente, o que aconteceu? Eu me inscrevi para um edital, aí tem a dualidade, eu estava discutindo, conversando com uma amiga. Amiga, o que acontece? A gente se inscreve em edital, não rola, só que ao mesmo tempo a gente é convidada para umas coisas assim muito fodas, assim. O que tem de errado? É eu querer mesmo? Eu tenho que ficar no Olimpo? Não entendi, porque eu quero trabalhar. E às vezes me pega muito. Então o que acontece? Eu me inscrevi para o edital de São Paulo, um edital que rola nacionalmente, que ele é super massa. O que rola no edital? O edital te dá grana para tu fazer o teu trabalho. Eu não tenho como manter meu trabalho. Eu nem tenho como ter outro emprego para manter meu trabalho como artista. Eu só tenho meu trabalho, não sei fazer outra coisa. Assim, e eu não tenho tempo, ou eu vou parar para trabalhar formalmente, né? Ou eu trabalho como artista. Então, eu sempre, ou estou produzindo, e aí o que acontece? O edital, ele te dava 15 conto para você fazer o trampo que você quer fazer. Então, eu queria muito fazer esse trampo, me inscrevi. Aí ele rolava uma pontuação de 80, parece, e aí, gente, eu fiquei nervosa, eu fiquei ansiosa. Nossa, eu fiquei... Dificilmente, hoje em dia, eu tenho ficado isso. E a pandemia piorou muito isso, assim, eu meio que perdi... sei lá, o tesão da vida, assim, poucas coisas me surpreendem, porque eu fiquei, enfim, problemas psicológicos. E aí essa coisa, ela me acendeu a ansiedade boa, de tipo assim, nossa, eu acho que vai rolar, hein, gata? Acho que você tem capacidade, acho que vai dar certo. E aí, não rolou, gente, eu chorei, gente, fiquei muito mal, porque eu botei muita fé, eu convidei uma amiga minha antropóloga para escrever comigo, eu investi muito, achando que ia rolar, e eu fiquei com pontuação 60, só não passei em um tópico lá, que eu não faço ideia do que foi. E não rolou.
E eu fiquei muito frustrada. E no mesmo dia, eu tinha uma aula para dar, então eu estava dando a aula com a cara assim, inchada de chorar, e a galera assim, acha, meu Deus, ela tá muito mal. Mas aí eu fiquei assim, gente, por que eu tô tão frustrada? O problema sou eu, é o meu trabalho, o que está acontecendo? Como assim? Não entendo, não entendi. E aí depois eu fui conversar com amigos que já passaram, uma amiga minha que passou nesse edital ano passado, ela falou, amiga, não tem nada a ver com o seu trabalho é incrível, não tem nada a ver com você, porque essas pessoas nem te conhecem, apesar de eu não me questionar nesses pontos específicos, eu me questionei intimamente eu comigo mesma, não questionei o edital nem as pessoas. E ela falou que é mais a estrutura do sistema, então, teve prioridades, pode ter tido prioridades para tais temas, tem também o rolê da curadoria, sei lá, a galera às vezes é amiga de pessoas que passaram. São várias questões, que é tipo aquela teoria do queijo suíço, que é furado, então são várias questões, que até o momento de você, né, alinhar, aí passou, né? Então, esse foi um dos poucos momentos, assim, recentemente, poucos momentos não, dos momentos, assim, que eu questionei muito o meu trabalho, que eu falei assim, gente, eu não vou fazer mais isso, não vou, porque eu já tinha me inscrevido pela segunda vez e não rolou. Assim, gente, tem alguma coisa errada. Mas aí, tô tentando, na real, virar essa chave de que não é sobre mim. É tipo, Aline, assim, não é sobre você, gata, tipo assim, não é sobre mim. Infelizmente, é sobre o sistema, que ele faz é um concurso, né? Você passou por um concurso ou você não passou. Infelizmente ainda rola muito isso. Isso te desestimula a querer produzir. Mas aí, por exemplo, rolou o convite de vocês, rolou convite para outro trabalho, rolou uma exposição lá em São Luís. E aí eu fiquei tentando, gata, né? Vamos transferir essas emoções para outros campos e deixar isso de lado e ficar feliz pelo quê? Assim, fiquei super feliz que amigos meus passaram, pessoas que são do norte, por exemplo, que dificilmente estão em editais nacionais. E assim, uma mulher do norte passou em primeiro lugar, assim, a mulher fodíssima, com trampo massa de fotografia. E, enfim, mas é um exercício não necessariamente diário, mas é um exercício que sempre acontece, assim. Eu não tenho estabilidade financeira, aquela desestimular a galera. Não tenho estabilidade financeira e nem emocional, mas isso sim é uma coisa que é você com você mesmo e você com o seu trampo. E aí, de novo, para finalizar, citando o Dalton, que ele fala, eu gosto muito de citar as pessoas que são referências para mim, próximas. Tu estava falando na oficina que as tuas grandes referências são pessoas próximas, apesar dele não ser, por exemplo, do meu estado e não ser um amigo íntimo, mas foi uma pessoa que eu troquei olho a olho e me falou coisas que eu fiquei assim, é isso, entendi. Então ele fala, olha, Silvana, nada a ver com o que você está pensando, a questão não é isso. Continue trabalhando, continue produzindo, porque o que é seu vai chegar até você. Você querendo ou não, vai chegar. Então, é o processo de você não pirar. Porque sempre vai ter. Todo edital tem todo ano, tem todo tempo. E pensar assim, porra, não é eu, meu trabalho está fluindo em algum lugar, não é possível, né? Então, não é sobre mim em si, né? É mais sobre o sistema como um todo que foi feito para desestimular a gente, né? E esses espaços também não validam nossos trabalhos, né? Sim. Tem que lembrar de... Eu entendo também essa frustração, que eu também passo direto por isso. E a gente fica na bad de tipo, porra, por que eu não fui selecionado? Meu trabalho não é bom o suficiente. E na real, é o que você falou, são uma convergência de várias outras coisas e que esses espaços, estando ou não, é legal estar, mas estando ou não validam nossos trabalhos e nem definem se o que é bom ou não. E assim, tipo, é como se eles fossem feitos justamente para isso, né? Para fazer você se afastar. Exatamente. Do que você criar uma unidade. Sim. É um plano tático para continuar uma circulação branca de trabalho, né? É muito louco. Eu acho que talvez a solução... Puxa, eu já estava pensando em naturalizar, falar normal, sem microfone. Já. Terraço de casa, conversando. Já traz um café, um bolo. Eu acredito muito nisso, assim, eu acho que antes de tudo a gente tem que saber que o sistema ele vai estar aí cada vez buscando invisibilizar a gente mesmo, sabe, enquanto povo preto, sabe, enquanto povo marginal, e na arte não é diferente, isso vai continuar estimulando a gente
E o questionamento ele é diário, né? Até por conta dessas próprias estruturas, que não vai abraçar a gente como se a gente fosse um branquinho, com um trabalhinho de branco e blá blá blá, sabe? A gente vai continuar sendo um povo preto e aí isso vai trazer todos os atravessamentos, né? Eu acho que no fim a gente tentar solidificar o ego mesmo, né? Para entender que o trabalho não é o hype, que o trabalho não é o mercado, sabe? Que o trabalho não é o seu afeto com o trabalho, ele existe por potência própria, né? Como linguagem visual mesmo, e o que o importante é a gente estar fazendo, né? Deixar esse trampo aí, ainda que seja na parede de casa, na parede de um amigo, porque ele por si só, ou na galeria, ou na casa do amigo, ou guardado dentro de uma caixa, você ainda fez, você ainda teve a força de fazer, né? O discernimento de fazer, e esse é o primeiro passo, é o mais importante sempre. Só para aproveitar o que vocês já estão falando, né, que o nome do rolê é Visualidades Transgressoras, né, daí que eu tô na reta final aí do curso de comunicação, e aí uma coisa que mais pira na cabeça é essa questão das representações sociais, né, tipo, tem um conceito lá de representação social que em resumo é tipo senso comum, como que isso é formado, como a representação de determinados indivíduos são formadas, né. E aí que o papel da comunicação dentro disso, vocês estão dentro dessa área, e aí eu queria saber, pensando em estratégias, né, porque assim, como que a gente consegue romper, transgredir essas representações, saca? Porque o incômodo é geral, né, e é uma coisa assim que eu tenho feito esse esforço de pensar nas estratégias de sobrevivência da gente mesmo, saca? Aprendendo com o MNU mesmo, aprendendo com a galera preta que veio antes, aprendendo com os meus pais, que são pessoas pretas que vieram antes, assim, como transgredir esses lugares que estão impostos, inclusive dentro da área de vocês ou até fora. Esse é o questionamento. Pode responder. Eu acho que transgressão talvez seja a grande palavra-chave, né, do contexto marginal no geral. Eu acho que a gente já percebeu que o embate direto ele não funciona, né, porque o embate direto vai fazer com que nossos corpos se marginalizem muito mais, né? Eu acredito muito na potência de... Vai ser chato eu falar sobre isso, mas a estratégia de hackeamento, que é o nome do meu TCC, eu fiz o TCC também esses tempos, velho. Eu apresentei semana passada, eu te mandei uma energia aqui, porque porra... E no meu TCC eu falo sobre isso, né? Quase como hackear um computador mesmo, né? A gente vai ter que ali entrar de forma silenciosa, sigilosa e dominar, entender qual é o jogo deles, entender como eles estão fazendo e saber que a gente tem potencial para fazer muito melhor, sabe? E a partir disso criar uma autoestima eficaz mesmo para conseguir se inserir e para conseguir falar da gente quanto povo, né? Sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente faz, sabe? E não a partir da perspectiva deles, assim, que é isso que eles querem, né? Que a gente não tenha essa potência de saber como eles pensam, de saber como eles agem, para então se inserir e tomar o espaço, assim. Acho que é isso. Não sei se ficou um pouco distópico, eu sou um pouco apaixonada quanto a isso. Por falando, eu lembrei de uma coisa que a gente estava até falando já sobre isso, que é a questão de você trabalhar a autoestima, principalmente dos mais novos. É muito importante resgatar ou ir buscar com os mais velhos, porque sem eles a gente literalmente não estaria aqui. E eles lutaram muito mais fortemente e muito mais pesadamente do que, não sei se essa palavra existe, do que a gente. A resistência deles foi de fato lá, né, linha de frente. Então eles passaram por coisas que a gente não passou. E o que eu vejo a partir da minha geração e dos que estão vindo é a questão de trabalhar o não silenciamento deles. Então eles estão cada vez mais não se silenciando. Então a minha geração ainda estava muito naquela bolha que o sistema
acha confortável, que é não pensar política, não pensar território, não pensar imagem, não pensar possibilidade. Então, eu vim de uma universidade pública, de uma escola pública, onde quase todo mundo era de periferia, até porque a escola, ela não fica assim, porque se chama Coatraque, o bairro que eu morava. Não é uma quebrada, não é uma periferia, mas ao redor tem várias. Então, basicamente, todos os alunos... Tipo assim, gente, no final da aula, só para sintetizar, para vocês entenderem, que apesar dela não estar... Ela é um conjunto habitacional, como se fosse aqui na Ceilândia, o bairro. A escola era gigantesca, inclusive é onde eu voto. É na escola que eu estudei. E assim, no final da aula, a gente ia acompanhar a briga da galera de faca, dos amigos, iam brigar. Tipo assim, eu me lembro hoje, assim, a gente saindo, tipo assim, torcida. Gente, era uma loucura. Enfim... Aí o que acontece? Naquela época a gente não... Eu nem me lembro quem é que era governador na minha cidade, no meu estado. Acho que ainda era Sarney, amiga, em 2008, por aí, nem lembro. Né? Olha, tipo assim, não faço ideia. Então, ou se você for numa escola, por exemplo, recentemente eu fui dar uma oficina desse trabalho que eu faço, da pesquisa, para uma amiga que é professora de artes, numa escola que ela trampa lá, que é uma quebradaça, que é a Cidade Operária, que é a maior, acho que é a maior favela, né, amiga, do Brasil, se bem que esse título é para várias, né, mas é uma das maiores do Brasil, que é a Cidade Operária, e é uma escola particular, mas quase todos os alunos, boa parte, são crianças negras, e eu levei essa oficina, e ela tem um trabalho de política assim, muito forte, não literalmente de política, de chegar assim, você vai votar e tal, não, de transformação política, do cabelo das meninas, ela conseguiu fazer com que ela trabalhou com que as alunas fizeram transição capilar, porque viam ela, porque ela é uma mulher negra, o nome dela é W, apelido que a gente chama W, porque o nome dela é Ugersilene, que é com W, e ela tem um blackzão, então as crianças, as meninas, viam o cabelo dela, começaram a ver nela um espelho, e começou o rolê da transição, do turbante. Gente, é muito louco, assim, muito louco no sentido, não de, nossa, de utópico, apesar de eu também gostar muito disso, mas a transformação direta, prática e diária, ela, enquanto professora. Então, eu vejo muito por isso, a transformação nessa geração, assim, eu acredito que é muito possível que essa geração, ela tenha muito mais autoestima, seja muito mais ativa e prática, no sentido assim, a gente não quer e não vai rolar. Eu nem lembro, eu fui lidar com política já assim recente na universidade, com a minha aproximação com o movimento negro, porque assim, tinha coisas que eu vivia que eu nem sabia que era uma violência, de tão naturalizado que era. Então a gente viveu uma naturalização que a gente está se desprendendo e descobrindo ela agora. Então eu acredito que as ferramentas para essa próxima geração, que a gente já tem consciência das dores e das lutas que os nossos antepassados, né, os nossos mais velhos passaram, os que estão aqui, os que já foram, a gente já está tentando ter consciência e curar, ou sanar as dores que a gente já viveu e que a gente vai continuar vivendo, infelizmente, né, enquanto pessoas racializadas ou não, porque são várias lutas, né, e as próximas gerações, eles estão lidando com um país pesadíssimo, ferradíssimo, assim, né, de todas, assim, conversando ainda agora com a Andresa, uma amiga que trabalha, né, com lutas sociais, com os indígenas, assim, falando sobre os Yanomamis, assim, a gente não tem noção do que está acontecendo, assim. A gente não tem noção, e olha que a gente somos pessoas que, assim, que estão próximas de pessoas que trampam com isso, ou tem uma certa proximidade. Então, a gente ainda vive essa bolha de silenciamento, que é super confortável, que, na verdade, que é o que alimenta o sistema genocida, né? Então, eu boto muita fé nos mais novos. O meu companheiro, ele é bem mais novo do que eu tenho 31, ele tem 24, e ele é um homem negro retinto, e o que eu fiz, não é nem intencional, assim, para finalizar, não é uma coisa que eu, assim, paro lá em casa, faço um projeto, vou transformar a vida do meu companheiro, que é um homem negro, e não é isso, é uma coisa que acontece, nem sem eu querer, acontece. Ele é um homem negro que, por exemplo, assim, não querendo expor as vulnerabilidades dele dessa... Não, assim, mas o que acontece? Assim, não querendo expor as vulnerabilidades dele, mas assim, exemplificando para a gente poder entender. Ele é um homem negro novo, que não entrou na faculdade,
trabalhou no Lava Jato, hoje trabalha no supermercado, mas ele trabalha comigo, ele, tipo assim, ele fala assim, eu nunca pensei que eu ia namorar com uma artista, mas eu disse, não, volta pra cá, porque eu não sou uma deusa, apesar de ele ter que me tratar como uma deusa mesmo. Mas enfim, mas assim, ele várias vezes, ele disse, nossa, cara, é muito foda o que tu faz. Às vezes ele fala assim, amor, isso aí é uma viagem muito doida, né? Mas eu achei muito massa. Que é a mesma coisa que acontece com a minha mãe, com alguns amigos que não são do meu mundo, que eu nem gosto dessa palavra, do meu mundo, porque, enfim, todos estamos aqui trocando, né? E eu, assim, cara, eu fico super feliz porque, assim, eu consegui. Porque, assim, é massa, né? Eu estar lá na galeria, eu estar lá no MS, na verdade, pra mim, como eu conversei com a Ellen ontem, a gente tá super feliz de estar aqui, é uma das coisas que mais me interessa, que é uma das coisas que mais me transformou, foi estar presente em espaços como esse. Então, os que mais têm resultado. Mas, assim, não, pelo contrário, eu quero estar naqueles outros lugares também, porque a gente tem que estar lá. Mas, às vezes, a transformação não existe lá, porque a gente falando pra gente mesmo, a gente falando para aquelas pessoas que estão lá no Olimpo deles, que estão lá na grana deles, que nem moram aqui no Brasil, às vezes, que não vivem o que a gente vive, que não vai lá para Rondônia, por exemplo, saber o que está acontecendo de conflito agrário, que não sabe o que está acontecendo na Ceilândia, que não sabe o que está acontecendo lá em São Luís, sabe? Então a transformação é essa. Então quando eu vejo ele, que ele, por exemplo, eu falei assim, olha, você está trabalhando agora no supermercado, tá foda, né? E aí surgiu a oportunidade de fazer um curso de empilhador. Hoje ele não trabalha mais como empacotador, ele trabalha com... Ele se sente mais potente, assim, ele fez um curso, eu sou super burro, então assim, não. O cara tem curso de design, mas a autoestima dele foi tão massacrada. E um cara novo, um homem preto super novo. Mas a consciência dele é como se ele fosse um homem negro de 60 anos, que a vida dele acabou e ele vai ter que fazer aquilo. Isso super me dói, porque assim, por que isso acontece com ele? Porque ele é um homem de periferia, de uma quebrada, se chama Parque Vitória, lá no Maranhão. E assim, que estudou em escola, não deu certo, foi super, assim, não expondo exatamente o que ele passou, mas sabe aquelas questões? Então, quando eu acompanho o processo de como ele já se vê hoje, até ele mesmo enquanto homem, assim, como ele se enxerga enquanto homem negro, é super significativo para mim, que você transformou ele. Não, a gente consegue trilhar, às vezes, com as pessoas no coletivo, seja o seu companheiro, seja o seu amigo, seja os seus pais, seja os seus avós, enfim, qualquer pessoa que seja, de você conseguir trocar com essa pessoa e entender que ela tem todos os problemas dela, as dificuldades, elas enquanto pessoas racializadas, mas que é super possível, às vezes, conseguir trilhar um caminho que não seja pela dor, assim, eu foco muito nisso, não seja pela dor, pela violência, sabe? Então, os amigos dele, alguns são pessoas que, a mãe dele super, assim, por exemplo, o pai dele tinha problema com álcool, a mãe dele super tinha medo dele também ir para esse caminho, saca? Então, ele não foi, não rolou, então... Sabe, é só aqueles salvamentos, assim, sabe? Deu certo, não foi. Só aquelas escapadas. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente precisa muito ir para o lado dos jovens, a gente precisa estar próximo deles, porque eles têm todo um contexto, assim, de luta agora para frente, porque daqui a pouco a gente está velho. Daqui a 10, 20 anos, a gente vai ter o quê? 30, 40, 50 anos, a gente não vai ter mais a mesma força, ainda mais que a gente está morrendo cada vez mais, né, gente? Tá muito ruim, assim, o Brasil tá muito péssimo então daqui a pouco eles vão estar no nosso lugar e aí como é que vai ser, sabe? Então eu acho que é muito por esse lado, assim, da coletividade em relação a esses que estão aqui e de trabalhar muito a autoestima deles, e não só a autoestima em relação à estética, né? Mas a autoestima como um todo, assim, que eles entenderem que o poder está na mão deles mesmo. Mais alguma pergunta? Bem, gente, eu acho que tá quase boa noite já, né? Primeiro, quero agradecer muito, assim, a essas trocas que a gente tá tendo aqui, né? De Foto de Quebrada, porque eu me curei muito, assim, ao escutar, né? Estar aqui trocando com vocês. E eu acho que não só eu, né? Mas muita gente, porque é como você falou, né? O Brasil nos adoece demais, né? Quanto artistas ou não artistas também, né, tá foda. E pensar muito nesse espaço, né, e ter esse espaço, assim, das manas, sabe, tá falando, assim, do corre
de vocês é realmente assim um processo de muita inspiração para ter essa perseverança mesmo, né, de conseguir continuar nosso corre. E eu fui lembrando de várias coisas assim que vocês foram falando, né, de algumas experiências que eu tive sobre a gente, quando a gente pensa esse transgredir, né, a gente ir além, né, e às vezes esse além muitas vezes essa tomada de consciência mesmo, né, na Ballroom, por exemplo, né, eu sou blogueiro, participo da comunidade Ballroom, né, muito se fala sobre controlar o nosso caos, né, e a gente a todo momento fica nesse lugar, né, de controlar esse caos, e eu ficava, gente, tá, como é que eu vou controlar meu caos, né, vamos nessa. E eu acho que é muito sobre esse processo de consciência, né, e aí nessas trocas a gente vai tomando e às vezes retomando coisas que às vezes você ouviu em algum momento da sua vida e não fez tanto sentido, mas que hoje está fazendo, né. E eu penso muito também nesse movimento que eu fiz, né, eu comecei fotografando muito a comunidade Ballroom nas balls, e aí depois de um momento eu decidi dançar também. Eu acho que é esse lugar também de se permitir, né, da gente se colocar e também conhecer outras linguagens e também entender também que a nossa foto, o nosso processo de criação visual, né, a gente está falando de visualidades, também passa por outras partes do nosso corpo, né. E aí eu estou nesse momento de pensar muito como eu também, né, enquanto fotógrafo, pego essas fotos, né, além de dançar, também transformo, assim, em outras coisas, né, e nesse além mesmo, né. E lembrei muito desse livro aqui, que eu não sei porquê, mas eu trouxe, assim, na verdade eu sei porquê, mas fez muito sentido, assim, o Para Além das Algemas, que foi um projeto que a gente fez com os adolescentes do socioeducativo, de fotografia, de produção, também nesse ambiente, né, de tanto cerceamento da liberdade. E aí eu acho que a nossa roda aqui fez tudo sentido, eu tinha que ter trago mesmo aqui. Eu trouxe muito para dar, que eu falei para você, né, que eu vou te dar um de presente, mas também trouxe muito para dar de presente para ti, que eu admiro muito, assim, porque você faz esse trabalho, né, vocês duas, na verdade, de pegar e transformar essa fotografia também em outras coisas. Eu acho que é o desafio da gente também, enquanto artistas, né, enquanto pessoas negras, enquanto pessoas periféricas, da gente ir em busca, né, dessas superações que muitas vezes passam por nós. E aí, como a gente está terminando, queria só fazer mais uma perguntinha, assim, o que vocês estão produzindo agora, o que vocês pretendem fazer daqui para frente, porque eu acho que é sobre isso, né, o nosso futuro é agora, bora. Eu estou finalizando essa série, não vou finalizar, mas eu estou começando a série 3 dessa pesquisa. Aí, recentemente eu participei de uma residência lá em São Luís, que eu fui para o quilombo de Itamatatiba, que é o quilombo de mulheres que trabalham com barro, com a cerâmica há mais de 300 anos, lá no Maranhão, no território quilombola, que sofre muito, que é em Alcântara, que sofre muito com a relação com a base lá de Alcântara, com esse rolê que enfim, né, que quer destruir, que quer acabar com o território, e elas estão lá produzindo cerâmica há muitos anos. E é uma relação muito matriarcal, assim, são muitas mulheres, assim, e mulheres, assim, fodíssimas, assim, que fazem um trampo muito, enfim. E aí eu fiz um registro fotográfico, e aí rolou a exposição, e aí eu estou tentando captar recursos para conseguir levar uma ação para lá, para a gente levar material para elas e levar uma galera que trampa com grafite, com lambe, para poder fazer um trampo na própria sede, porque elas vão para a sede todo dia produzir. Então a gente está querendo muito levar alguma coisa para lá, então estou procurando uma produtora lá do Rio que ela vai conseguir, talvez consiga, né, fazer com que a gente tenha essa ação lá. E eu tô voltando um pouco para o lance da fotografia, assim, eu tô tentando voltar, assim. O que acontece? Eu comecei com a fotografia, eu fiquei assim, gente, só a fotografia não dá mais. Aí eu fui para colagem, aí depois só a colagem não. Aí eu fui para o lambe. Eu sempre vou indo para outras coisas, eu sempre, como é que a gente fala? Eu nem lembro o termo, tem uma pessoa que me falou isso, não é nem desgaste. Eu sempre enjoo. Eu não deixo de lado, mas eu enjoo e vou começar outra coisa. E aí eu comecei agora a voltar para a fotografia. E aí eu estou nesse processo, assim, com essas pesquisas. E vou voltar para São Paulo para fazer outro trabalho lá da Carolina Maria de Jesus em um espaço do Sesc. E é isso, assim, estou por aí, trabalhando.
a sua fala, sabe, que tá no coraçãozinho, né? Você falou uma parada que eu fiquei pensando muito, tem muito a ver com o que eu estou produzindo agora. Eu estou pensando muito que transgredir, né, uma palavra que tá muito no meu trabalho, que está aqui nessa roda de conversa, é transmutar, né? E transmutar essa potência de energia que está em todo o corpo, como você falou, né? Ele não está na mente, ele não está na produção, ele está em toda essa energia que perpassa, né? E que não perpassa só o nosso corpo, né? Que perpassa o outro, perpassa a obra, e que tem super a ver com dança. Estou produzindo no momento, está sendo super voltado para a consciência corporal, assim, porque eu acredito que a consciência corporal traz uma consciência mental, traz uma consciência magética e muda todo o flow do trabalho, né, e da vida, né, como um todo. Eu estou produzindo isso, muita coisa de dança, assim, estava fazendo TCC, e aí vamos ver, estou por aí, quero fazer coisas. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Então é isso, gente. Eu queria agradecer essas duas artistas muito, muito fodas. Referência. Eu não conhecia, mas agora eu conheço muito. E obrigada a todos que estão aqui. Obrigada, Jovem. Obrigada, Foto de Quebrada, a equipe, a Amanda. E é isso.